Você já se perguntou quem são os personagens mais fortes do anime Jujutsu Kaisen e o que os torna tão incríveis? Nós não estamos falando aqui, gente, apenas de força bruta, mas de habilidades amaldiçoadas que desafiam a lógica, estratégias que deixam qualquer inimigo sem saída e personalidades que fazem deles verdadeiros monstros. Hoje, eu vou te guiar pelo ranking dos 10 personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen. E confia em mim, alguns nomes aqui podem te surpreender. Então fique comigo até o final, porque vale a pena. Primeiramente, antes de começar o nosso top 10, eu gostaria de dizer que durante a lista teremos algumas menções honrosas. Essas menções, eles não entraram no top 10, mas eles são fortes o suficiente para estar com o passar do tempo. E nossa primeira menção honrosa aqui é o Mahito. Mahito é um espírito amaldiçoado que personifica o ódio humano. Não poderia faltar ele nessa lista. Seu poder de manipular a alma permite com que ele remodele seu próprio corpo e o de suas vítimas à vontade, criando um nível de terror e imprevisibilidade incomparáveis. A sua habilidade, chamada de transfiguração inerte, um hit kill para a maioria dos seus adversários, o tornando um oponente muito difícil de lidar. Além de, claro, possuir uma expansão de domínio bem apelona, muito eficaz e só leva dano do inimigo se ele tiver algum conhecimento da forma da sua alma, como vimos com Itadori e com Sukuna. Fora isso, a maioria dos ataques não gera dano no Mahito. Embora a gente deve deixar claro aqui que a arrogância do personagem seja um ponto fraco, mas a sua evolução contínua o torna um inimigo assustador de lidar. Em 10º lugar temos a Maki. A Maki é um exemplo de que trabalho duro supera qualquer coisa. Mesmo sem ela possuir nem um pouco de energia amaldiçoada, ela é um combatente de elite, então não se engane, ela pode matar seus adversários muito facilmente, como vimos no arco do clã Zenin. Após os eventos que transformaram o seu corpo e eliminaram as suas limitações físicas, ela alcançou um nível de habilidade que a coloca no mesmo patamar dos melhores da série, além de uma arma muito boa em seu arsenal. Ela possui uma grande destreza para usar outras armas e uma força sobre-humana que a torna um pesadelo difícil de lidar para qualquer adversário. Ela é alguém que conseguiu atingir o mesmo nível de Toji Fushiguro. Passando agora pro 9º lugar da nossa lista, nós temos a Uraumi, ou Uraumi, não sei te dizer aqui exatamente, mas a Uraumi, ela chega a ser esquecida por muitos ao fazerem esse tipo de lista, mas a gente é um personagem absurdamente forte e difícil de enfrentar. Embora, claro, ela não tenha vários feitos de poder e de força no decorrer da obra, mas ela possui uma técnica inata de gelo muito poderosa. Nós não vimos uma expansão de domínio, mas ela possuía energia reversa e as suas técnicas de gelo eram tão boas que poderiam paralisar seus adversários até mesmo de longas distâncias, como vimos, por exemplo, no final da temporada, onde ela quase matou todo mundo e todo mundo ali foi salvo pela Yuki. Agora vamos para mais uma menção honrosa na nossa lista, o nosso protagonista, Itadori Yuji. O nosso garoto sofredor acabou a obra com 2 técnicas inatas, começou sem nenhuma e acabou com 2. A primeira que vamos citar aqui é o Santuário, a habilidade que ele herdou ter sido por um tempo o receptáculo do Sukuna. A segunda, a técnica de manipulação de sangue que ele conseguiu após engolir os fetos dos seus outros irmãos. Ele adquiriu também, com o passar do tempo, o controle da energia reversa e uma expansão de domínio, que infelizmente o nosso querido GG Akutami não revelou o nome e nem o seu efeito do acerto garantido, mas ele tem uma expansão de domínio. Itadori durante toda a obra se mostrou também o único feiticeiro capaz de parecer demonstrar um controle absoluto sobre os Kokuseis, chegando a um recorde histórico de 8 seguidos. Itadori se tornou um grande feiticeiro Jujutsu e merece ser mencionado. Agora vamos pro 8º lugar, Yorozu. Yorozu é uma feiticeira reencarnada do jogo do abate e ela tem uma técnica inata chamada de construção, a mesma da irmã da Maki, a Mai. Porém, as limitações que a Mai tinha por ter nascido gêmea da Maki foram eliminadas, e tendo capacidade aqui de criar qualquer ferramenta e usá-la como quiser em combate, a Yorozu se tornou muito forte, mas ela percebeu com o tempo que havia um limite na sua técnica. Então o que ela fez? Ela criou um metal líquido. O metal líquido que ela criou tem volume mutável com propriedades físicas estáveis, devido ao uso da sua energia amaldiçoada semi-autônoma. Yorozu criou, usando esse metal líquido, uma armadura de carne especializada em aprimorar-se em inúmeras funções biológicas dos insetos. Como resultado dessa criação, isso aumentou muito sua força, velocidade, resistência e durabilidade em combate, melhorando muito seu combate a curto alcance. Além disso, Yorozu tem uma expansão de domínio muito forte. Em sua expansão é chamada Aflição Tríplice. O domínio dela é quase um espaço totalmente em branco, e o efeito garantido do seu domínio se aplica aos itens construídos pela Yorozu, destruindo assim qualquer coisa capturada no domínio praticamente instantaneamente, caso a Yorozu queira. Ela merece ser citada como uma das mais fortes da obra. Em 7º lugar, nós temos o nosso querido fazendeiro Hajime Kashimo. Nosso querido eletrificado ocupa o
7º lugar do nosso ranking, por ter uma habilidade muito difícil de lidar e ultra mortal, muito focada em assassinatos, e por possuir uma energia amaldiçoada elemental, do elemento raio, já torna a luta com ele muito difícil para a maioria dos feiticeiros comuns. Além disso, a Hajime também tem em sua disposição o seu bastão, que pode ser atraído até ele usando uma polarização gerada pela sua técnica, como a gente viu na luta dele com o Hakari, que atravessou o corpo do Hakari facilmente. E aí quando a gente vê a forma dele transformada, que é quando ele usa a sua técnica de verdade, que é a besta mítica Amba, a técnica dele reconstrói a própria carne, manifestando fenômenos de eletricidade que ele converte em energia. Isso inclui uma agilidade aprimorada devido ao aumento de atividade dos sinais elétricos do cérebro, ondas de som que otimizam e sintonizam a frequência natural de substâncias e ondas eletromagnéticas que vaporizam objetos irradiados, como ele desejar usar. Ou seja, ele consegue até mesmo criar rajadas de energia muito poderosas. Ao usar essa técnica, o corpo do Kashimo ultrapassa muito o reino humano, então ele só pode usar uma vez. Depois de usá-la, a carne do seu corpo entra em colapso e ele morre, como vimos isso acontecer na luta contra o Sukuna. Quer dizer, a gente não viu. Vamos pro 6º lugar. Isso aqui pode gerar um pouco de polêmica, mas eu coloquei acima do Hajime o Hakari. Nosso apostador viciado ocupa o 6º lugar da minha lista, principalmente aqui por conta da sua expansão de domínio, que o torna imortal, com energia reversa automática e com energia infinita. Infelizmente, eu não vou dar aqui detalhes sobre como a expansão dele funciona, por ser algo muito complexo, demorado, mas gente, é uma expansão ultra pelona. Já acabei de descrever o efeito dela, torna o cara imortal. Hakari, ele é um combatente excepcional, capaz de grandes estratégias de luta, como a gente viu na luta contra o Kashimo, onde ele usou muitas estratégias diferentes para derrotar o Kashimo, para acabar com a energia que era um grande problema de lidar, era a sua energia, e o Hakari conseguiu acabar com ela. Outro grande fator que auxilia o Hakari em combate é a sua grande sorte. A gente tem que falar aqui, o cara é muito sortudo. Após ele atingir o primeiro jackpot, a gente pode ter certeza que ele vai atingir o 2º, 3º e quantos mais ele precisar. Quanto mais vezes ele acerta, mais é a probabilidade dele ganhar no dia. Agora, vamos para outra menção honrosa aqui na nossa lista, que é o nosso garoto emo, Megumi Fushiguro. Ele não entra no top 10, tá? Tem gente aqui que eu considero melhor do que ele em combate, mas gente, o Megumi possui uma técnica muito versátil. As 10 sombras dão a ele um vasto arsenal de técnicas, tanto de ataque quanto de defesa, de furtividade e até de cura. Certo que ele não soube usar todos, a gente não viu ele usando todos, mas a técnica dele permite tudo isso. Além de, claro, ele tem o Shikigami mais forte da obra, que é capaz de se adaptar a qualquer fenômeno, o General Mahoraga. A gente tem que citar o Megumi aqui. Nosso amado emo, ele não tá no top 10, por não virmos ele dominar totalmente a técnica dele, ou até mesmo o Mahoraga, mas ele tem um QI de batalha elevado, permite-se usar bem a sua técnica em vários momentos e merece ser citado aqui. Agora vai começar um pouquinho mais a apelação. Vou começar a citar aqui o 5º lugar, a Yuki Tsukumo. Nossa querida Yuki ocupa o 5º lugar na nossa lista. Ela é a primeira grau especial que vamos citar, e ela tem uma habilidade, gente, muito quebrada. Pra mim, na minha visão, uma das mais roubadas da obra inteira. A técnica inata da Yuki permite que ela consiga criar uma massa infinita em si mesma e até no seu Shikigami sem alterar a velocidade. A massa adicionada aos ataques dela e do Garuda, que é o seu Shikigami, possui uma força física devastadora. Vimos isso quando ela conseguiu exorcizar sem esforço algum uma maldição de grau especial do Kenjaku. Entre seu arsenal de habilidades, Yuki possui uma expansão de domínio que infelizmente a gente nunca viu, mas também vimos, por exemplo, a sua energia reversa, que se mostrou muito precisa. Ela usou muito bem a energia reversa na sua luta, e um domínio simples capaz de lidar com a maioria das expansões, só não a do Kenjaku. Yuki é uma especialista principalmente em combates a curta distância, de corpo a corpo. Claro, ela tem muita vantagem graças à sua técnica, mas é o seu ponto forte, lutar corpo a corpo. Vale mencionar aqui também que ela tem um grande QI de batalha e grande resistência. Ela sobreviveu à expansão de domínio do Kenjaku com ferimentos graves, mas não próximo da morte. Nós temos que citar aqui, né, a sua técnica máxima, que é onde ela mais brilha, onde ela usa a si mesmo como uma cartada final e cria um buraco negro com potencial de destruir o planeta. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio mangá, que infelizmente não serviu de nada. E agora pro nosso 4º lugar, nós temos o nosso querido Kenjaku. Um pouco polêmico ele tá aqui em quarto, mas ele tá em quarto na minha visão. E aí? Tô brincando. Mas em 4º lugar fica o Kenjaku, o feiticeiro de mais de 1000 anos, o cara que praticamente manipulou os acontecimentos do decorrer da obra, já foi diversas pessoas, até mesmo mãe do Itadori ou líder do clã Kamo. Nosso querido vilão ocupa essa posição por ter uma variedade de habilidades à sua disposição, seja a técnica do Geto de manipular maldições, seja a técnica da mãe do Itadori de antigravidade. Nós temos diversas maneiras diferentes de lutar pro nosso
nosso querido Kenjaku, e ele sabe usar muito bem cada uma delas. A sua técnica original é o transplante cérebro, que permite que ele troque de corpo com outra pessoa, mesmo que ela já esteja morta, transplantando seu cérebro para o corpo de seu alvo, podendo ter acesso até mesmo às lembranças do seu corpo novo, mesmo que a pessoa já esteja morta. Kenjaku, ele possui um grande QI de batalha. A gente viu isso diversas vezes, ele criando diversas estratégias diferentes, até mesmo para selar o Gojo, foi uma estratégia dele. E uma vasta gama de habilidades também está à sua disposição, tornando para mim um dos caras mais difíceis de lidar de toda a obra. Eu ainda nem mencionei aqui como ele é excelente em técnicas de barreira. Cara, o Kenjaku é o segundo personagem da obra e conseguiu criar uma expansão de domínio sem barreira, algo considerado pelo próprio Tengen como divino. E não mencionei sua energia reversa, que é mais um personagem que sabe usar bem, conseguiu usar muito bem sua energia reversa em diversos combates. Ele conseguiu lidar com a Yu, que acabei de citar, e com o Chozo em um duelo sangrento, tornando assim um dos mais fortes dessa obra com toda certeza. Mas agora, gente, vamos pro nosso pódio. Em terceiro lugar, Yuta Okkotsu. Em terceiro lugar está o nosso menino prodígio Yuta, personagem que possui a segunda maior quantidade de energia amaldiçoada da obra, aquele que possui uma habilidade muito apelona de copiar, podendo usar técnicas de outras pessoas com perfeição. Para vocês terem ideia, após os acontecimentos do filme Jujutsu Kaisen Zero, ele conseguiu recuperar o seu posto de grau especial em apenas 3 meses. Yuta também tem à sua disposição para usar em combate, caso ele queira, um Shikigami da sua antiga amada Rika. Concede a ele uma maior versatilidade em combate, como por exemplo, esse Shikigami lhe dá um arsenal de armas à sua escolha. Além de que, durante os 5 minutos que ele pode usar o poder total desse Shikigami da Rika, ele pode aumentar ainda mais a sua liberação de energia e copiar técnicas à vontade. Mas, gente, o ápice do Yuta a gente viu quando ele lutou contra o Sukuna. Ele ativou ali sua expansão, chamada Puro Amor Mútuo. Na sua expansão, a gente pode ver diversas katanas cravadas no chão. E dentro dessa expansão, ele atinge ali o ápice da sua técnica de cópia. Qualquer katana que ele empunhar, ele pode ativar uma técnica copiada de outro sem qualquer restrição. Somente ele pode pegar essas katanas e somente ele descobre qual técnica ele está copiando ao pegar a katana. Além disso, ele tem um feito único na obra. Ele foi o único feiticeiro a conseguir escolher um alvo definido para o acerto garantido da sua expansão e também escolher qual o acerto garantido da sua expansão. Outro feito do Yuta é conseguir dominar a energia reversa para curar não só a si mesmo, mas a outras pessoas. Feito esse que nem mesmo Satoru Gojo conseguia fazer. Então, por esse e outros motivos, o Yuta ocupa o terceiro posto aqui na nossa lista, tá no pódio. Agora, gente, vamos ao segundo lugar. É meio óbvio, tá? É meio óbvio, mas o honrado está em segundo. Eu sou um pouco clubista, eu pensei muito em colocar ele em primeiro, mas eu disse, não, vamos ser justos, vamos deixar ele em segundo. Satoru Gojo, ele conseguiria, gente, lidar com todos os outros da lista aqui citados sozinho. Mesmo entre feiticeiros de grau especial, Satoru é conhecido como o mais forte, por ter uma grande quantidade de energia amaldiçoada e uma técnica perigosamente poderosa. Além dos seus níveis avassaladores de energia, ele também é um artista marcial extremamente formidável, tanto a curta quanto a média e a longa distância, com uma extraordinária destreza física para apoiar essas suas habilidades, com capacidade de superar maldições de grau especial, como o Jogo e Hanami no combate corpo a corpo, com facilidade. Além de, vale a pena citar aqui, sua força física extraordinária para lutas, que muitas vezes superou o Sukuna em combate, Satoru Gojo se provou ser forte o suficiente para causar ferimentos críticos aos Reis das Maldições com apenas artes marciais. Um feito que nem mesmo a força de Uji e Maki juntos conseguiu fazer. Com apenas uma explosão de Kokusei, do que para mim foi o soco mais forte demonstrado na obra, Satoru Gojo foi capaz de danificar o Sukuna a um ponto de deixá-lo temporariamente inconsciente ao socá-lo no coração. 2 socos de Satoru Gojo foram suficientes para atordoar temporariamente uma Horaga. Devemos mencionar também que Satoru Gojo é o personagem mais rápido do verso de Jujutsu. Claro, tudo isso graças à sua técnica do ilimitado que permite ele viajar para a coordenada desejada, mas mesmo sem ela, ele já demonstrou muita velocidade ao acompanhar, por exemplo, Mahoraga, Sukuna e Agito durante o combate. Agora, quando a gente vai falar de outras coisas, por exemplo, o Gojo ter uma alta quantidade de energia, é besteira, você já sabe, mas ele possui um alto QI de batalha. A gente muitas vezes menciona como o Sukuna é gênio e planeja tudo, mas gente, o Gojo também é um gênio em combates, só que de outra forma. A genialidade do Gojo é de poder improvisar de maneira perfeita nas piores horas. O Gojo é um gênio em improvisação. Ele possui um alto QI de batalha e uma resistência que supera todos os outros que a gente já citou. Aí a gente vai falar de energia, chega até a ser um abuso, pois o Gojo tem os 6 olhos, consegue
consegue transformar seu desperdício de energia em zero, chegando a dar a impressão que ele nunca fica cansado de verdade, que ele nunca se cansa ou fica zerado de energia. Embora não seja seu ponto forte, Satoru Gojo também possui uma grande afinidade com o Kokusei. Por exemplo, na luta contra o Sukuna ele usou 4 vezes. Algo que também devemos mencionar aqui é sua energia reversa. Não é o seu ponto mais forte, mas ele conseguiu fazer um controle quase perfeito de sua energia reversa, ao, por exemplo, sobreviver dentro do santuário malevolente aos cortes do Sukuna e sair de boa. Agora vamos falar da sua técnica. Finalmente vamos falar da técnica dele. A técnica do ilimitado. Essa técnica permite que seu usuário controle quase de maneira absoluta o espaço por meio da sua energia em um nível subatômico. Com sua técnica, ele consegue desacelerar as coisas. Ele não fica intangível, não. Ele consegue desacelerar as coisas a um ponto que parece que não vai chegar nele. Quando algo tenta atingir o Gojo, a pessoa ou o objeto atinge o infinito entre eles. E de acordo com Gojo, essa convergência é uma série infinita e vem direto do paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Dentre a variedade de técnicas que ele possui, nós temos que citar aqui o lápis, onde ele cria um centro de gravidade em um espaço específico capaz de atrair toda a matéria e esmagando tudo isso sem esforço nenhum, semelhante a um buraco negro. Ele também pode se mover na gravidade à vontade que ele quiser, aumentando muito sua velocidade e capacidade destrutiva. Além disso, Satoru Gojo tem a reversão. Sendo o inverso do azul, o vermelho ele tem um efeito oposto. Satoru inverte as propriedades do azul e ativa a divergência do infinito, causando uma força repulsiva extremamente poderosa que explode os alvos para longe. O vermelho, para vocês terem ideia, ele produz pelo menos o dobro de energia que o azul. Por último, temos que citar aqui a técnica mais forte de Satoru Gojo, que é o vazio roxo, uma técnica avançada que colide tanto o lápis com a reversão, criando uma massa imaginária que é lançada no alvo, capaz de causar um dano altamente destrutivo. Satoru Gojo, ele é uma aberração no mundo Jujutsu. Eu nem citei aqui sua expansão de domínio, pra vocês terem ideia. A expansão de domínio do Gojo é uma das mais refinadas da obra, que permite que ele coloque a pessoa no estado de transe, onde ela vê tudo e não pode fazer nada ao mesmo tempo, e morre pacificamente. Vou ressaltar, Satoru Gojo é uma aberração no mundo Jujutsu. Em primeiro lugar, o mais difícil de todos, né? Ryomen Sukuna. O Rei das Maldições é aquele que dominou a era Heian há 1000 anos atrás. Ele era apenas um humano normal que virou uma maldição e se transformou num objeto amaldiçoado para evitar a morte. A gente não tem muitas informações da origem do Sukuna, então é basicamente isso. Mas ele reencarnou no corpo do Itadori que comeu um dos seus dedos. Aí vamos falar da técnica inata do Sukuna. Sukuna possui o Mizushi, que é capaz de lançar ataques cortantes, tanto em objetos quanto em pessoas. Embora extremamente poderoso com essa técnica, o Sukuna ele não depende só dela. Ele se mostrou, por exemplo, um combatente corpo a corpo muito habilidoso e poderoso, usando as suas artes marciais como o primeiro método de combate antes de liberar qualquer técnica Jujutsu. Sukuna, por exemplo, facilmente dominou o Jogo e o Megumi no início das lutas, apenas com combate corpo a corpo, antes de finalizar o Jogo com sua técnica amaldiçoada, por exemplo. Mais tarde, ele foi capaz de lutar no mesmo nível que Yuji e Maki, ambos lutadores desarmados excepcionais com extrema força física. Ele conseguiu desviar da maioria dos ataques deles e acertando alguns golpes ainda, usando o combate corpo a corpo. E quando falamos de sua força física, vemos uma grande disparidade aqui. Por exemplo, quando ele ainda tinha 15 dedos, um grande feito de força física do Sukuna foi dominar o Jogo durante toda a luta. Aí você pergunta, tá, mas e a velocidade? O Sukuna não é o personagem mais rápido da obra, mas com certeza ele é muito rápido. E muitas vezes ele se manteve até em pé de igualdade com Satoru Gojo em sua luta. Algo que também é destaque do rei, e aqui é sem precedentes, é sua alta durabilidade em combate. Ele resistiu a diversos ataques críticos durante o arco de Shinjuku e seguiu lutando por muito tempo. Outro ponto forte do Sukuna é sua inteligência. Ele é um indivíduo extremamente inteligente. Ele, por exemplo, compreendeu completamente a natureza das técnicas amaldiçoadas, das maldições e técnicas inatas como um todo. Quando empurrado em suas situações desesperadoras, Sukuna demonstrou capacidade intelectual de permanecer equilibrado e formular estratégias para enfrentar seus oponentes. Sukuna é um gênio em se preparar bem para a luta. E quanto à sua energia? A gente viu que o Yuta possui uma grande quantidade de energia, mas gente, o Sukuna possui o dobro da quantidade de energia do Yuta, que até isso ser revelado era aquele que possuía maior quantidade, até mais que o Gojo. Algo que a gente também deve falar que é um pouquinho polêmico, mas é a especialidade do rei, né? Votos vinculativos, que sempre foram ao seu favor. Mas voltando a falar de suas técnicas, o Mizushi possui duas variações, o desmantelar e o clivar. Eu sei que mudou de nome, mas eu acho esses dois bem mais legais, tá? Desmantelar é o ataque cortante de longo alcance padrão do Sukuna, pode ser usado em espíritos amaldiçoados, feiticeiros, objetos com grande eficácia. Agora o clivar é diferente, é um ataque cortante que se ajusta
ajusta dependendo da resistência do alvo e do nível de energia para cortá-lo de uma vez só, mas é necessário um contato direto com o oponente para poder usar. Aí quando a gente fala de expansão de domínio, o Sukuna domina. A descrição de uma expansão de domínio sem barreira é como se um pintor desenhasse sem tela, no ar, algo divino. Sukuna ainda pode usar tranquilamente sua expansão mais de uma vez por dia, como a gente viu durante o arco de Shinju. E por último, podemos citar aqui a sua técnica de maior poder destrutivo, que é o Fuga, e transformou o oponente em pó não uma, mas 2 vezes. E vale lembrar que o Sukuna mostrou também ser um grande usuário das 10 sombras. Na verdade, eu posso dizer aqui sem sombra de dúvidas, o melhor usuário das 10 sombras da história. Melhor que o próprio Megumi, dono da técnica. Ele tinha controle total do Mahoraga e ele poderia usar muito bem cada uma das 10 sombras da maneira que ele queria, usando com muita variedade, tanto de defesa, quanto de ataque, quanto de cura, cada uma das sombras. Sukuna, tudo isso é o top 1 da nossa liga. Mas e aí, você concorda comigo? Há alguém que você mudaria? Deixe aí nos comentários sua opinião, deixe o like, sugestões para os próximos ranks e muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.